Milionário desmaia ao encontrar a mendiga negra que pediu água enquanto ele chorava. São Paulo, uma cidade vibrante, mas implacável. Eduardo, o homem que aparentemente tinha tudo, iates, mansões, carros de luxo, caminhava sozinho por suas ruas agitadas. Sua mente estava longe dos negócios e festas glamourosas, permeada por uma dor profunda, lembranças de uma tragédia que o afastou de sua família o assombravam. Ele sentia o peso da culpa o esmagar a cada passo. A vida o havia deixado rico, mas a felicidade parecia uma miragem distante. Os aromas das barracas de comida na Avenida Paulista se misturavam ao barulho frenético do trânsito. Mas naquela multidão ele se sentia isolado, como se estivesse em um outro planeta. Os olhares curiosos e os murmúrios de estranhos só aumentavam seu desconforto. A dor em seu peito se intensificava. Ele precisava de um escape. O que poderia ser mais exato que um copo d'água? O calor do meio-dia parecia se intensificar e uma névoa de desespero começava a se instalar. Foi então que ele a viu. Ana, uma mulher negra com roupas rasgadas, sentada ao lado de uma esquina, observava o movimento da cidade. Ela tinha um olhar sereno, apesar das circunstâncias. Quando Eduardo se aproximou, ela levantou a mão e, com um gesto simples, pediu apenas água. Era uma solicitação humilde, mas naquele instante parecia uma ponte. A conexão instantânea o atingiu como um choque elétrico. O mundo ao redor de Eduardo começou a girar. As cores se tornaram horrões e ele se apoiou em uma parede desgastada para não cair. Quando seus olhos finalmente se fecharam, ele desmaiou. A imagem de Ana grafada na memória. Quando acordou, estava deitado na calçada, as luzes da cidade piscando acima dele. A mulher estava ao seu lado, olhando-o com preocupação. O que havia acontecido? O que era aquela estranha ligação que sentia por ela? A calamidade transformara-se em um impulso visceral, algo que desafiava suas antigas crenças. Ana não era apenas uma mendiga. Ela parecia carregar uma história de dor similar à sua. Conforme as horas passavam, eles começaram a compartilhar histórias, vulnerabilidades. Eduardo aprendeu sobre a infância de Ana, marcada por perdas e desafios, assim como a sua. Compartilharam risos e lágrimas, construindo um laço que transcendeu suas realidades. Porém, a sombra do passado estava à espreita. Um rival de longa data que havia sempre invejado sua fortuna e poder começava a circular informações que poderiam ameaçar essa nova amizade. Ele não via apenas uma amizade, mas uma oportunidade para expor os segredos que ambos tentavam enterrar. Eduardo sentiu frio na espinha quando percebeu que sua vida antiga lhe daria um golpe baixo. A amizade deles seria uma arma em mãos erradas? O que aconteceria quando a verdade sobre seu vínculo viesse à tona? Enquanto a tempestade se aproximava, Eduardo olhou para Ana e, mesmo em meio à incerteza e ao medo, sentiu que talvez, apenas talvez, esta nova vida ao lado dela pudesse ser o resgate que ele tanto buscava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah! E me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a tempestade se aproximava, Eduardo olhava para Ana, sentindo uma mistura de medo e esperança. Aquela conexão era única, uma luz em meio à escuridão. Mas, no fundo, ele sabia que tudo podia mudar em um instante. O passado não se esquece facilmente. De repente, um grito ecoou pela calçada. Eduardo, você está aí? A voz era conhecida, mas o tom não. Era Luiz, seu rival implacável. O coração de Eduardo disparou. Ele nunca esperou que Luiz estivesse por ali, ainda mais naquele momento. Luiz se aproximou, os olhos cheios de um brilho maligno. Olha só, quem diria? O grande milionário caindo na desgraça. Com uma mendiga? Ele riu, um riso cruel, cortante como uma lâmina. Eduardo sentiu o vermelho subir à sua cabeça. O que você quer, Luiz? Ele tentava manter a calma, mas a raiva fervia em suas veias. Ah, só vim dar um aviso, meu amigo. Os ventos estão mudando. A verdade sempre vem à tona. Ele olhou para Ana, um sorriso malicioso se formando nos lábios. Principalmente quando se trata de segredos. Nesse momento, o coração de Ana acelerou. Ela já sabia que o passado de Eduardo era torcido. Mas o que Luiz estava insinuando? Você não sabe o que está falando. Eduardo retrucou, tremendo por dentro. Ele não poderia deixar Luiz ganhar essa. Na verdade, eu sei muito mais do que você imagina. Luiz deu um passo à frente, encarando Ana. Você acha que ele é o único com um passado obscuro? Vocês estão mais conectados do que pensam. O que fazer quando a verdade se revela? Tudo dentro de Eduardo congelou. A expressão de Ana virou uma máscara de confusão. O que significa isso? Ela olhou para Eduardo, buscando respostas. E, antes que Eduardo pudesse explicar, Luiz soltou a bomba. Você sabia que Ana é, na verdade, filha de alguém muito próximo a você? O que acontece quando a verdade sobre a família dela se choca com a sua? O que você vai fazer quando descobrir que ela também tem um lado sombrio? A revelação pairou no ar como um veneno. Eduardo sentiu o mundo girar. Os rostos das pessoas ao redor pareciam desvanecer. Sua mente registrou a conexão fatídica, mas ele se recusava a acreditar. Aguçava a dúvida, a incerteza. O que significava tudo isso? Ana ficou pálida e um nó se formou em sua garganta. Isso é mentira, não é? A esperança dela começava a se esvair. Luiz deu um passo atrás, rindo. A única maneira de saber é buscando a verdade. E parece que o tempo está se esgotando. O olhar de Eduardo se fixou em Ana, agora carregando uma dúvida que ele jamais desejou. Ele queria protegê-la, mas como faria isso se a verdade pudesse destruir tudo? A tensão tornou-se palpável. O mundo parecia ter parado, enquanto os dois se encaravam. O choque em seus rostos refletindo a iminência de tudo que poderia desmoronar. E ao fundo, a cidade continuava a sua dança barulhenta, alheia à tempestade que estava prestes a eclodir entre eles. Agora, mais do que nunca, Eduardo sentiu o peso da escolha que ele tinha pela frente. A verdade estava se aproximando.
E com ela, uma decisão que poderia arruinar tudo. O que ele faria a seguir? Como poderia salvar a amizade se a própria origem dela estava em jogo? O futuro ainda era uma questão em aberto. Eduardo e Ana se encaravam, o ar entre eles pesado com a revelação que Luiz havia soltado. Era como se o tempo tivesse parado. As pessoas ao redor se moviam, mas eles estavam congelados naquele momento. A dúvida nos olhos de Ana o atingia como uma faca. O que ele poderia dizer para acalmar aquele turbilhão de emoções? Luiz sorriu, um sorriso que transbordava veneno. Gostou da surpresa? Ah, e você achando que estava fazendo uma amizade genuína. A vida gosta de brincar, não é mesmo? Eduardo sentiu o peito apertar. Ele precisava proteger Ana, mas a verdade era um labirinto desconhecido. O que Luiz sabia? Seria verdade que Ana estava ligada a seu passado? Ele olhou para ela, a busca por respostas refletida em seu olhar confuso. Ana, eu... Mas antes que ele pudesse se explicar, uma gritaria irrompeu da multidão. 4 homens surgiram, vestidos com uniformes escuros, avançando com passos firmes. Um deles segurava um megafone. Pela segurança de todos, se afastem! Um suspeito está solta nesta área! As palavras ecoaram e os transeuntes começaram a se dispersar em pânico. A tensão no ar aumentou quando um grito rasgou a noite. Ele está aqui! Ele está vindo! E então, do nada, uma figura emergiu da escuridão, correndo descontroladamente em direção a eles. Eduardo reconheceu o rosto e o sangue dele congelou nas veias. Era Miguel, seu irmão, que há anos havia desaparecido após o escândalo que custou à família tudo o que tinha. Ele parecia desfeito, mas havia uma intensidade nos olhos dele que Eduardo não conseguia ignorar. Eduardo, você precisa me ajudar! As palavras mal saíram de seus lábios quando a multidão se agitou, empurrando-o contra Ana, que estava paralisada, olhando de um para outro, tentando entender o que Miguel estava fazendo ali. Por que ele parecia tão desesperado? Você tem que sair daqui! Eles estão vindo! Não posso ficar aqui! A urgência na voz de Miguel fez o coração de Eduardo disparar. Mas, ao mesmo tempo, havia um abismo de desconfiança em sua mente. Por que você está aqui? O que aconteceu? Não há tempo. Eles querem me pegar porque sabem a verdade. Os olhos de Miguel ardiam. Para Ana, aquelas palavras eram fúria e caos. Ela não entendia a conexão, mas sentia que a tempestade começava a se formar à sua volta. Luiz riu, observando tudo como se estivesse assistindo a um espetáculo. Olha só, uma verdadeira reunião familiar. E você, Eduardo, o que vai fazer? Salvar seu irmão ou manter sua nova amizade? Essa escolha deve ser difícil. Ana se virou para Eduardo, buscando algum sinal de compreensão. Eduardo, o que está acontecendo? Eduardo queria gritar, queria contar a verdade, mas tudo estava se desmoronando. Ele olhou para Miguel que estava ofegante. Miguel, o que você quer dizer com a verdade? Ele é parte disso. Ele também tem coisas para esconder. A voz de Miguel estava repleta de dor e pânico. Eles sabem de tudo. O caos ao redor só aumentava. Pessoas corriam e Eduardo estava prestes a perder o controle. Luiz, o sorriso triunfante dele, parecia estar alimentando a agonia. De repente, um estrondo e uma luz forte iluminou o lugar, e o grupo de homens começou a avançar em direção a Miguel. Ele é o culpado! Alguém gritou. Eduardo sentiu suas pernas fraquejarem,
ao perceber que sua vida havia mudado para sempre. Ele observou o rosto de Ana se contorcer em confusão. Como poderia explicá-la que seu passado estava de volta, que tudo o que ele conhecia estava ameaçado? O que Luís sabia que poderia destruí-los? Enquanto Miguel era arrastado, Eduardo não sabia que quando o passado invade, os segredos não são os únicos que vêm à tona. Uma verdade ainda mais devastadora esperava por ele no horizonte. O que faria agora? A escolha entre família e amizade impunha-se com uma pressão esmagadora. E no fundo, a escuridão se aproximava trazendo promessas de traição. Eduardo e Ana se encaravam. O ar entre eles pesado com a revelação que Luís havia soltado. Era como se o tempo tivesse parado. As pessoas ao redor se moviam, mas eles estavam congelados naquele momento. A dúvida nos olhos de Ana o atingia como uma faca. O que ele poderia dizer para acalmar aquele turbilhão de emoções? Luís sorria, um sorriso que transbordava veneno. Gostou da surpresa? Ah! E você achando que estava fazendo uma amizade genuína? A vida gosta de brincar, não é mesmo? Eduardo sentiu o peito apertar. Ele precisava proteger Ana, mas a verdade era um labirinto desconhecido. O que Luís sabia? Seria verdade que Ana estava ligada a seu passado? Ele olhou para ela, a busca por respostas refletida em seu olhar confuso. Ana, eu... Mas antes que ele pudesse se explicar, um barulho ensurdecedor cortou a noite. Uma explosão distante ressoou, fazendo as pessoas ao redor gritarem e correrem em pânico. Eduardo virou a cabeça, sentindo o chão tremer sob seus pés. O que estava acontecendo? Como se tudo ao redor tivesse entrado em colapso! Miguel, que lutava contra a multidão, olhou com desespero. Eduardo! Podemos acabar com isso! Agora! Mas o alvoroço só aumentou. O pânico se espalhou e os homens com uniformes escuros pareciam mais ameaçadores. Um deles apontou para Miguel. É ele! Para cima dele! Eduardo não podia acreditar no que seus olhos viam. Ele queria correr em direção ao irmão, mas tinha que proteger Ana primeiro. Ele se virou, mas foi surpreendido por uma mão segurando seu braço. Eduardo! Ana estava pálida e a urgência em sua voz o fez parar. Nós precisamos sair daqui! Agora! Mas no instante em que ela falou, a quantidade de pessoas correndo na direção oposta os empurrou para trás. Uma luz forte surgiu diante deles, cegando-os momentaneamente. Quando a visão voltou, Eduardo viu um carro preto avançando pela rua em alta velocidade, cortando a multidão em sua frente como se fosse um obstáculo. Eduardo gritou: Ana, cuidado! Mas já era tarde. O carro colidiu com um grupo de pessoas. O impacto foi estrondoso, sussurrando um grito coletivo de horror. A cena era caótica, todos em terror. E no meio disso, Eduardo viu uma forma se deslocar rapidamente em direção ao carro. Era Miguel. Miguel, não! Eduardo gritou. Mas Miguel parecia possuído por uma força sobrenatural. Ele se lançou em direção ao veículo. Ao mesmo tempo, Ana gritou, as mãos cobrindo a boca em choque. O carro parou e a porta se abriu abruptamente. Uma figura saiu de dentro e a multidão fica em silêncio absoluto. Quando a poeira assentou, Eduardo sentiu que sua vida havia virado de cabeça para baixo mais uma vez. O rosto que ele reconheceu imediatamente fez seu corpo estremecer. Era sua mãe, Ana Clara. Ela estava ali, viva, diante deles, arreganhando os braços como se quisesse abraçar o mundo.
mas com um olhar frio e calculista. Eduardo, você não estava esperando me ver de novo, não é? A voz dela era carregada de um poder inegável. Algo que ele havia desejado há anos. Vocês dois estão juntos? Miguel perguntou, a raiva em sua voz espessa. Você não pode confiar nela, Eduardo. Ana olhou entre os três, confusa. Quem é ela? O que está acontecendo? A verdade é mais complicada do que você imagina, disse. Ana Clara, passando os dedos pelos cabelos, como se limpasse o passado. Eduardo, sua vida foi moldada por segredos que você nunca teve coragem de enfrentar. A tensão aumentou ao redor do grupo. Pessoas murmurando, e Eduardo sentiu uma pressão insuportável dentro de si. Os rostos conhecidos estavam ali, todos cobertos por sombras de segredos malditos. O passado seguia, e agora, na presença da mãe que ele achava que estava morta, havia mais perguntas do que respostas. Eduardo estava paralisado de choque. Como tudo se entrelaçava assim de forma tão insana. O olhar de Ana o buscava. Uma mistura de desespero e necessidade. Eduardo, 6 anos não poderiam me separar da verdade. Os laços entre nós são mais fortes do que qualquer túnel escuro que você tenha atravessado. E sem avisar, o mundo à sua volta parecia desmoronar lentamente, e ele se viu no meio de um turbilhão de segredos que o levariam a questionar tudo. Com a mãe de volta à sua vida e tudo que ele mantinha em segredo junto a Ana, prestes a desmoronar, resta a ele uma única escolha: enfrentar o caos que se aproximava ou perder tudo o que considerava real. E que verdades estavam prestes a vir à tona? Eduardo estava paralisado, enfrentando a revelação devastadora da presença de sua mãe, Ana Clara. A multidão em torno deles estava em silêncios tensos, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Ele conseguiu balbuciar. Mãe, você está viva? A incredulidade envolveu suas palavras e os olhos dele buscavam respostas. Sim, Eduardo, estou aqui. E você precisa entender que tudo que você sabe, tudo que você pensa que sabe, é uma ilusão. A voz de Ana Clara era imponente, mas havia um tom de tristeza que cortava sua autoridade. Enquanto isso, Miguel permanecia entre os dois, aflito. Ela não pode ser de confiança. Ela desapareceu, Eduardo. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. O desespero na voz do irmão soava como um chamado para a razão. Eu sei o que sou, Miguel. Sei mais sobre você do que você imagina. Ana Clara respondeu, suas palavras cortando o ar como uma lâmina. A tensão aumentou à medida que seus olhos fixaram-se no irmão. É você quem não sabe a verdade. E você pode me agradecer por não ter revelado antes. A verdade? Eduardo interveio, confuso e aflito. Que verdade, mãe? O que você está escondendo? O que você sabe sobre mim? Seu coração batia rápido, uma mistura de medo e raiva. Ele queria entender, mas o turbilhão de emoções o impedia de fazê-lo. As pessoas ao redor começaram a sussurrar entre si, seus rostos refletindo preocupação e curiosidade. Ana olhou para o grupo e a tensão estava quase palpável. Talvez seja a hora de todos saberem, disse ela, com uma voz firme e resoluta. De repente, um grito cortou o ambiente. Para a segurança de todos, estamos fazendo uma prisão. Vozes de autoridade explodiram entre a multidão. A cena tornou-se caótica. Policiais se moviam como sombras e começaram a desalojar as pessoas. Eduardo sentiu
pânico se espalhar, enquanto os olhares se voltavam para ele e sua família. Eduardo, cuidado! Ana gritou quando um dos policiais se aproximou, seu olhar fixo no irmão. Miguel estava prestes a ser levado, e a verdade ainda pairava como uma nuvem carregada sobre eles. O que estava acontecendo? Nesse momento de confusão total, um homem surgiu do meio da multidão. Uma figura de terno, com um olhar sombrio e determinado. Chega! Não levem meu filho! Ele avançou e o olhar de terror no rosto de Ana Clara a transformou. Eduardo reconheceu aquele homem. Era o pai que ele tinha acreditado ter perdido. Pai, ele ganhou! E na fração de segundo que se passou, houve um silêncio profundo. Você? Você está vivo? Sim, e não importa o que você tenha ouvido. Esse não é o momento. Nós precisamos ir antes que descubram a verdade. Todos precisam saber. Ele estava agitado e suas palavras tremiam na boca de Eduardo, como se carregassem um peso imenso. No fundo, Ana Clara sussurrou. Você não pode saber. Não agora. O choque reverberou em Eduardo. A conexão entre eles era de amor e dor, mas também de segredos que foram enterrados há muito tempo. A multidão começou a se dispersar, mas a tensão entre eles se solidificou. A verdade pode destruir ou salvar. Você vai ter que escolher, Eduardo. Ficar e enfrentar ou sair e tentar salvar o que resta. As palavras do pai flutuaram no ar, enquanto Eduardo olhava para Ana e Miguel, ambos cercados por sombras de um passado que parecia querer engoli-los. E então, um forte estrondo ecoou pela cidade, um barulho de vidro quebrando. Todo o ambiente se tornou um turbilhão de gritos e preocupações, como se a realidade colidisse com tudo o que eles conheciam. Enquanto o caos se alastrava, Eduardo percebeu. O que quer que descobrisse, a verdade deles poderia ser mais devastadora do que ele jamais imaginou. Frente a esse conflito insustentável, Eduardo fez um movimento. Ele sabia que uma escolha tinha que ser feita, mas a incerteza o envolveu como um manto pesado. Qual seria seu próximo passo? Ele precisava decidir entre lutar pelo que amava ou se entregar ao que o passado havia trazido à tona. A escuridão parecia mais próxima do que nunca, e ele tinha poucos segundos para escolher. O peso da verdade pairava no ar, aguardando sua revelação. Eduardo estava paralisado, enfrentando a revelação devastadora da presença de sua mãe, Ana Clara. A multidão em torno deles estava em silêncios tensos, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Ele conseguiu balbuciar. Mãe, você está viva! A incredulidade envolveu suas palavras, e os olhos dele buscavam respostas. Sim, Eduardo, estou aqui. E você precisa entender que tudo o que você sabe, tudo o que você pensa que sabe, é uma ilusão. A voz de Ana Clara era imponente, mas havia um tom de tristeza que cortava sua autoridade. Enquanto isso, Miguel permanecia entre os dois, aflito. Ela não pode ser de confiança. Ela desapareceu, Eduardo. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. O desespero na voz do irmão soava como um chamado para a razão. Eu sei o que sou, Miguel. Sei mais sobre você do que você imagina. Ana Clara respondeu, suas palavras cortando o ar como uma lâmina. A tensão aumentou à medida que seus olhos fixaram-se no irmão. É você quem não sabe a verdade. E você pode me agradecer por não ter revelado antes. A verdade? Eduardo interveio, confuso e aflito. Que verdade, mãe? O que você está escondendo? O que você sabe sobre mim?
Seu coração batia rápido, uma mistura de medo e raiva. Ele queria entender, mas o turbilhão de emoções o impedia de fazê-lo. As pessoas ao redor começaram a sussurrar entre si, seus rostos refletindo preocupação e curiosidade. Ana olhou para o grupo e a tensão estava quase palpável. Talvez seja hora de todos saberem, disse ela, com uma voz firme e resoluta. De repente, um grito cortou o ambiente. Para a segurança de todos, estamos fazendo uma prisão. Vozes de autoridade explodiram entre a multidão. A cena tornou-se caótica. Policiais se moviam como sombras e começaram a desalojar as pessoas. Eduardo sentiu o pânico se espalhar, enquanto os olhares se voltavam para ele e sua família. Eduardo, cuidado! Ana gritou quando um dos policiais se aproximou, seu olhar fixo no irmão. Miguel estava prestes a ser levado e a verdade ainda pairava como uma nuvem carregada sobre eles. O que estava acontecendo? Nesse momento de confusão total, um homem surgiu do meio da multidão, uma figura de terno com um olhar sombrio e determinado. Chega, não levem meu filho! Ele avançou e o olhar de terror no rosto de Ana Clara a transformou. Eduardo reconheceu aquele homem. Era o pai que ele tinha acreditado ter perdido. Pai, ele ganiu, e na fração de segundo que se passou, houve um silêncio profundo. Você está vivo? Sim, e não importa o que você tenha ouvido, esse não é o momento. Nós precisamos ir antes que descubram a verdade. Todos precisam saber. Ele estava agitado e suas palavras tremiam na boca de Eduardo como se carregassem um peso imenso. No fundo, Ana Clara sussurrou: "Você não pode saber, não agora!" O choque reverberou em Eduardo. A conexão entre eles era de amor e dor, mas também de segredos que foram enterrados há muito tempo. A multidão começou a se dispersar, mas a tensão entre eles se solidificou. A verdade pode destruir ou salvar. Você vai ter que escolher, Eduardo. Ficar e enfrentar, ou sair e tentar salvar o que resta. As palavras do pai flutuavam no ar, enquanto Eduardo olhava para Ana e Miguel, ambos cercados por sombras de um passado que parecia querer engoli-los. E então, um forte estrondo ecoou pela cidade. Um barulho de vidro quebrando. Todo o ambiente se tornou um turbilhão de gritos e preocupações, como se a realidade colidisse com tudo que eles conheciam. Enquanto o caos se alastrava, Eduardo percebeu: o que quer que descobrisse, a verdade deles poderia ser mais devastadora do que ele jamais imaginou. E no momento em cuja vida era um turbilhão, algo inesperado aconteceu. Uma mulher de cabelos brancos e expressão calma se avançou para eles. Eduardo, mãe, Miguel, eu sou Marlene, a irmã de Ana. A verdade que vocês temem se revela aqui e agora. O coração de Eduardo disparou. Irmã? E se a Ana está viva, então você também está? Ele não conseguia processar tudo isso. Os olhos de Ana se alargaram e a fúria em seu olhar se transformou em confusão. O que você está dizendo? Que eu tenho uma irmã? Como isso é possível? Porque eu tenho um segredo ainda maior para contar. Marlene respondeu, e o ar ficou pesado. Eduardo não é quem você pensa que é. Seus pais estavam envolvidos em algo muito maior. E agora todos nós estamos em perigo. A sombra do nosso passado se aproxima. O chão parecia sumir sob os pés de Eduardo. Como isso poderia ser verdade? Ele olhou para Ana e Miguel, sua mente girando com o peso da revelação. O que mais ele não sabia? O que isso significava para todos eles? O caos ao redor foi ofuscado por um silêncio penoso. Marlene ergueu a mão, como se estivesse prestes a desvelar a cortina da
Verdade que cobria as suas vidas. E em meio a toda a confusão, Eduardo se deu conta de que estava no centro de uma tempestade que apenas começava. A escolha estava diante dele, mas entender o verdadeiro significado daquela revelação poderia custar seus laços mais queridos. A dúvida turbilhonava em sua mente enquanto esperava pela resposta. Eduardo estava paralisado, enfrentando a revelação devastadora da presença de sua mãe, Ana Clara. É uma ilusão. A voz de Ana Clara era imponente, mas havia um tom de tristeza que cortava sua autoridade. Enquanto isso, Miguel permanecia entre os dois, aflito. Ela não pode ser de confiança. Ela desapareceu, Eduardo. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. O desespero na voz do irmão soava como um chamado para a razão. Eu sei o que sou, Miguel. Sei mais sobre você do que você imagina. Ana Clara respondeu, suas palavras cortando o ar como uma lâmina. A tensão aumentou à medida que seus olhos fixaram-se no irmão. É você quem não sabe a verdade. E você pode me agradecer por não ter revelado antes. A verdade? Eduardo interveio, confuso e aflito. Que verdade, mãe? O que você está escondendo? O que você sabe sobre mim? Seu coração batia rápido, uma mistura de medo e raiva. Ele queria entender, mas o turbilhão de emoções o impedia de fazê-lo. As pessoas ao redor começaram a sussurrar entre si, seus rostos refletindo preocupação e curiosidade. Ana olhou para o grupo e a tensão estava quase palpável. Talvez seja a hora de todos saberem, disse ela, com uma voz firme e resoluta. De repente, um grito cortou o ambiente. Para a segurança de todos, estamos fazendo uma prisão! Vozes de autoridade explodiram entre a multidão. A cena tornou-se caótica. Policiais se moviam como sombras e começaram a desalojar as pessoas. Eduardo sentiu o pânico se espalhar, enquanto os olhares se voltavam para ele e sua família. Eduardo! Cuidado! Ana gritou quando um dos policiais se aproximou, seu olhar fixo no irmão. Miguel estava prestes a ser levado, e a verdade ainda pairava como uma nuvem carregada sobre eles. O que estava acontecendo? Nesse momento de confusão total, um homem surgiu do meio da multidão. Uma figura de terno, com um olhar sombrio e determinado. Chega! Não levem meu filho! Ele avançou, e o olhar de terror no rosto de Ana Clara a transformou. Eduardo reconheceu aquele homem. Era o pai que ele tinha acreditado ter perdido. Pai! Ele ganiu. E na fração de segundo que se passou, houve um silêncio profundo. Você está vivo? Sim, e não importa o que você tenha ouvido. Esse não é o momento. Nós precisamos ir antes que descubram a verdade. Todos precisam saber. Ele estava agitado, e suas palavras tremiam na boca de Eduardo como se carregassem um peso imenso. No fundo, Ana Clara sussurrou. Você não pode saber. Não agora. O choque reverberou em Eduardo. A conexão entre eles era de amor e dor, mas também de segredos que foram enterrados há muito tempo. A multidão começou a se dispersar, mas a tensão entre eles se solidificou. A verdade pode destruir ou salvar. Você vai ter que escolher, Eduardo. Ficar e enfrentar ou sair e tentar salvar o que resta. As palavras do pai flutuavam no ar, enquanto Eduardo olhava para Ana e Miguel, ambos cercados por sombras de um passado que parecia querer engoli-los. Então um forte estrondo ecoou pela cidade, um barulho de vidro quebrando. Todo o ambiente se tornou um turbilhão de gritos e preocupações.
como se a realidade colidisse com tudo o que eles conheciam. Enquanto o caos se alastrava, Eduardo percebeu, o que quer que descobrisse, a verdade deles poderia ser mais devastadora do que ele jamais imaginou. Marlene, a irmã de Ana, estava ali, no meio da confusão. Ela parecia alheia ao tumulto ao seu redor e avançou, sua expressão insistentemente calma. Eduardo, mãe, Miguel, eu sou Marlene, a irmã de Ana. A verdade que vocês temem se revela aqui e agora. O coração de Eduardo disparou. Irmã? E se a Ana está viva, então você também está! Ele não conseguia processar tudo. Isso! Os olhos de Ana se alargaram e a fúria em seu olhar se transformou em confusão. O que você está dizendo? Que eu tenho uma irmã? Como isso é possível? Porque eu tenho um segredo ainda maior para contar. Marlene respondeu e o ar ficou pesado. Eduardo não é quem você pensa que é. Seus pais estavam envolvidos em algo muito maior e agora todos nós estamos em perigo. A sombra do nosso passado se aproxima. O chão parecia sumir sob os pés de Eduardo. Como isso poderia ser verdade? Ele olhou para Ana e Miguel, sua mente girando com o peso da revelação. O que mais ele não sabia? O que isso significava para todos eles? O caos ao redor foi ofuscado por um silêncio penoso. De repente, um grito cortou o ar. Marlene, você não deveria ter vindo. Era a voz de Luiz, seu rival. Mas havia algo mais em seu tom, como se ele estivesse desesperado. Ele surgiu às sombras, seu olhar intenso e focado. Vocês não entendem o que estão fazendo. Se continuarem com isso, o que vai acontecer aqui será incontrolável. Muitas verdades estão prestes a vir à tona, gritou Marlene, sua voz firme. Mas Eduardo sentiu uma onda de pânico. Ele sabia que Luiz não era alguém a quem se poderia ignorar. Não, você não pode. O que você sabe pode acabar com todos nós. Luiz desejava proteger um segredo, ainda mais profundo. O pânico se espalhou entre eles. Ana olhou para Eduardo, confusa e assustada. Eduardo, o que está acontecendo? O que ele quer dizer com isso? E então, para chocá-los ainda mais, Luiz disparou a bomba. O verdadeiro segredo sobre você, Eduardo, não é apenas o seu nome. Você é mais do que apenas o filho de Ana e seu pai. Você nunca deveria estar aqui. Você, filho de um homem que acreditava que estava morto e que, na verdade, é o verdadeiro responsável pelo caos que está prestes a acontecer. O silêncio se tornou ensurdecedor. O mundo ao redor de Eduardo ficou turvo. Ele não conseguia respirar. O que Luiz estava insinuando? Que verdade era essa? Como tudo que ele acreditava podia ser devastado em um instante. Marlene, agora pálida, olhou para Eduardo. Você não pode acreditar nele. Ele quer te manipular. Mas a verdade é... Eduardo, em um estado de choque, percebe que cada palavra que estavam prestes a pronunciar poderia mudar tudo. A tempestade estava se formando ao seu redor. E a escolha não estava mais só sobre o destino de sua amizade com Ana ou os laços com Miguel. Era sobre tudo o que ele conhecia. E a verdade estava prestes a lançar um novo fogo que queimaria tudo ao redor. O que ele faria agora? Isso era apenas o começo do fim.
Eduardo estava paralisado, enfrentando a revelação devastadora da presença de sua mãe, Ana Clara. A multidão ao redor estava em silêncio tenso, o ar carregado de eletricidade. Ele conseguiu balbuciar: "Mãe, você está viva." A incredulidade tomou conta dele e os olhos buscavam respostas. "Sim, Eduardo, estou aqui. E você precisa entender que tudo o que você sabe, tudo o que você pensa que sabe, é uma ilusão." A voz dela soava imponente, mas havia uma tristeza que cortava a autoridade. Miguel, entre eles, continuava aflito. "Ela não pode ser de confiança. Ela desapareceu, Eduardo. Ninguém sabe o que aconteceu com ela." O desespero na voz do irmão soava como um chamado à razão. "Eu sei o que sou, Miguel. Sei mais sobre você do que imagina." Ana Clara respondeu, suas palavras cortando o ar como uma lâmina. "A verdade?" Eduardo interveio, confuso. "Que verdade, mãe? O que você está escondendo?" Seu coração batia rápido, uma mistura de medo e raiva. As pessoas ao redor começaram a sussurrar, seus rostos refletindo preocupação e curiosidade. Ana olhou para eles. "Talvez seja a hora de todos saberem", disse com firmeza. De repente, um grito cortou o ambiente. "Para a segurança de todos, estamos prendendo um suspeito." Vozes de autorizações explodiram entre a multidão. O caos se instalou. Policiais se movendo como sombras. Eduardo sentiu o pânico se espalhar enquanto olhares se voltavam para ele e sua família. "Eduardo, cuidado!" Ana gritou, um policial se aproximando, seu olhar fixo no irmão. Miguel estava quase sendo levado, a verdade ainda pairando como uma nuvem carregada. O que estava acontecendo? Nesse caos, uma figura de terno surgiu do meio da multidão. "Chega! Não levem meu filho!" Ele avançou e a expressão de terror no rosto de Ana Clara era visível. Eduardo reconheceu aquele homem. Era o pai que ele acreditou ter perdido. "Pai!" ele ganiu, e houve silêncio profundo. Você está vivo?" "Sim, e não importa o que você ouviu. Precisamos ir antes que descubram a verdade. Todos precisam saber." Ele estava agitado. Suas palavras tremiam. Ana Clara sussurrou: "Você não pode saber. Não agora." O choque reverberou. A conexão deles era de amor e dor, mas também de segredos profundos. A multidão começou a se dispersar, mas a tensão entre eles se solidificou. A verdade pode destruir ou salvar. Você terá que escolher, Eduardo. Ficar e enfrentar, ou sair e tentar salvar o que resta. As palavras do pai sobrevoaram o ar. Um forte estrondo ecoou. Um barulho de vidro quebrando. O ambiente se tornou um turbilhão de gritos. Enquanto o caos se alastrava, Eduardo percebeu que a verdade poderia ser mais devastadora do que imaginava. Marlene, irmã de Ana, avançou para eles. "Eduardo, mãe, Miguel, eu sou Marlene, a irmã de Ana. A verdade que vocês temem se revela aqui e agora." O coração de Eduardo disparou. "Irmã, como isso é possível?" Os olhos de Ana se alargaram, a fúria se transformando em confusão. "O que você está dizendo? Que tem uma irmã?" "Porque eu tenho um segredo ainda maior para contar." Marlene continuou, e o ar ficou pesado. "Eduardo não é quem você pensa que é. Seus pais estavam envolvidos em algo muito maior e agora estamos todos em perigo. A sombra do nosso passado se aproxima." O chão parecia sumir sob os pés de Eduardo. Como isso poderia ser verdade? Ele olhou para Ana e Miguel, a mente girando com o peso da revelação.
A tensão atingiu seu pico e então, do nada, um tiro ecoou. A multidão silenciou. O tempo pareceu parar. Eduardo arregalou os olhos ao ver um corpo cair no chão. Era Luiz, seu rival, com uma expressão de horror fixada no rosto. A cena se tornara surreal, a confusão transformando-se em pânico absoluto. Ana cobre a boca em choque e Miguel grita: "Não! O que aconteceu?" Eduardo sentiu como se a realidade estivesse se desintegrando ao seu redor. Ele se virou para Marlene, uma pergunta no olhar. Que ligação isso tinha com eles? A resposta estava na ponta da língua, mas o barulho e a agitação tornavam o ar denso e sufocante. E pela primeira vez, Eduardo percebeu que, em meio ao caos, poderia haver uma conexão mais profunda entre a morte de Luiz e o passado deles. Uma chave para todas as verdades não ditas. O que ele faria agora? As peças do quebra-cabeça estavam se juntando. Mas o que a grande revelação significava para todos? Ele estava mais perto da verdade, mas também mais longe de uma resposta. O que mais estava prestes a ser revelado? Eduardo estava paralisado, enfrentando a revelação devastadora da presença de sua mãe, Ana Clara. A multidão ao redor estava em silêncio, o ar carregado de uma eletricidade palpável. Ele conseguiu balbuciar: "Mãe, você está viva!" A incredulidade tomou conta dele, e seus olhos buscavam respostas que pareciam distantes. "Sim, Eduardo, estou aqui. Mas você precisa entender que tudo o que você sabe, tudo o que pensa saber, é uma ilusão." A voz dela soava autoritária, mas havia uma tristeza que cortava sua certeza. Miguel, entre eles, estava aflito. "Ela não pode ser de confiança! Ela desapareceu, Eduardo! Ninguém sabe o que aconteceu com ela." O desespero na voz do irmão soava como um grito numa caverna vazia. "Eu sei o que sou, Miguel. Sei mais sobre você do que imagina," Ana Clara respondeu. E suas palavras cortaram o ar como uma lâmina. Eduardo sentiu a tensão aumentar. Cada respiração sua era pesada. "A verdade?" Eduardo interveio, confuso e aflito. "Que verdade, mãe? O que você está escondendo?" Seu coração batia rápido, uma mistura de medo e raiva. Os murmúrios da multidão crescendo ao redor tornaram-se um eco distante. Mas Eduardo sentia que todos os olhares estavam sob pânico se espalhar. Cada olhar parecia apontar para ele e sua família. "Eduardo, cuidado!" Ana gritou quando um policial se aproximou. Seu olhar fixo em Miguel, que estava prestes a ser levado. O que estava acontecendo? Nesse momento de confusão, uma figura de terno avançou entre a multidão. "Chega! Não levem meu filho!" ele gritou, e o olhar aterrorizado de Ana Clara fez Eduardo ficar em estado de alerta. O coração de Eduardo disparou. Reconhecera aquele homem. Era o pai que pensara estar morto. "Pai!" ele ganiu, e na fração de segundo que se passou, o silêncio caiu como um manto. Você está vivo?" "Sim, e precisamos ir antes que a verdade venha à tona." As palavras dele pareciam um grito de desespero. "Todos precisam saber o que está acontecendo," Ana Clara murmurou. "Você não pode saber. Não agora." O choque reverberou ao redor deles. A conexão entre pai e filho era de amor e dor, mas também de segredos enterrados. A multidão começou a se dispersar, mas a tensão entre eles se solidificou. A verdade pode destruir ou salvar. Você terá que escolher, Eduardo. Ficar e enfrentar, ou sair e tentar salvar o que resta. As palavras do pai ainda ecoaram em seus ouvidos.
Então, um forte estrondo ecoou pela cidade, um barulho ensurdecedor de vidro quebrando. O ambiente se transformou em um turbilhão de gritos. Enquanto o caos se alastrava, o olhar de Eduardo se fixou em um dos policiais, que desabava no chão. Era uma cena horrenda. O homem caiu, uma mancha de vermelho lentamente se espalhando sob seu corpo. Foi tudo tão rápido. Um tiro ecoou novamente, mas agora nas costas de Luiz, seu rival, que gritou e também caiu. A multidão gritou em choque, uma onda de terror se espalhando. Ana cobre a boca em horror. A confusão tomou conta do lugar. O que aconteceu? Miguel perguntou, completamente atordoado. Eduardo, em estado de choque, não conseguia concentrar a mente. Luiz, quem fez isso? A cena estava envolta em dúvida e desespero. De repente, sentiu uma frieza percorrer sua espinha. Ele olhou para Marlene, irmã de Ana, que estava ali, seu rosto contrastando com o caos. Marlene, você sabia de algo? Perguntou, sua voz mal saindo. Ela sacudiu a cabeça. Mas o olhar que trocou com Ana tinha um peso que não podia ser ignorado. Tem mais acontecendo aqui do que você imagina, Eduardo. Suddenly, a silhueta emergiu da sombra. O semblante familiar de Daniel, melhor amigo e vizinho, seguiu com um olhar perturbado. Não. Vocês não deveriam ter vindo. Ele se aproximou rápido, olhando diretamente para Eduardo. Daniel, o que você está fazendo aqui? Miguel perguntou, a incredulidade na voz. Eu não conseguia ficar longe. Há algo que vocês precisam saber sobre o que Luiz estava realmente fazendo. Ele não era só um rival. Eduardo sentiu o chão desmoronando sob seus pés. A flashback das memórias se misturou em sua mente. O que você quer dizer com... O pânico crescia. Como tudo isso estava conectado, a verdade pairava no ar. E Eduardo percebeu que havia muito mais em jogo. Daniel olhou diretamente nos olhos de Eduardo e disse: Você não é quem pensa que é. A verdade sobre você está prestes a ser revelada. E o mundo desabou ao redor dele, deixando-o em um abismo de incertezas, sem saber o que esperar. Eduardo começou a entender que o mundo à sua volta havia mudado para sempre. Peso da revelação de Marlene. Sua irmã desconhecida fez seu coração disparar. O que você quer dizer com tudo isso? Ele mal conseguia formar as palavras. O caos ao redor tornava tudo ainda mais confuso. Ana, com lágrimas nos olhos, segurou a mão dele. Eduardo, isso não pode ser verdade. Como podemos acreditar em algo que veio de Luiz? A angústia em sua voz era clara, mas a verdade pulsava na atmosfera. Miguel olhou para o pai, que estava em choque. Se você está vivo, então por que nos abandonou? Por que não nos contou a verdade? Cada palavra dele era como um soco no estômago, repleto de dor e raiva. O pai de Eduardo desviou o olhar, a culpa estampada em seu rosto. Era perigoso. Eu precisava proteger vocês. As mentiras que cercam nossa família são mais profundas do que imaginem. Sua voz tremia. E Eduardo viu a fraqueza do homem que sempre tentou ser forte. Então, a multidão que antes estava em pânico começou a se dispersar. Mas os murmúrios cresciam e o clima de tensão os envolvia. Daniel, ainda ao lado, olhou para eles com um semblante preocupado. Eu não entendo essa história toda, mas se Luiz sabia disso, então corríamos um grande risco. Ele estava desesperado para silenciar a verdade. Silenciar? Como assim?
Eduardo perguntou, a tensão em sua voz palpável. O que ele poderia fazer? Os olhares em sua volta refletiam medo. Os gritos distantes da multidão e o som das sirenes que se aproximavam deixaram claro que o tempo estava se esgotando. Marlene, com um semblante decidido, virou-se e disse: Precisamos agir. A verdade não pode ser escondida mais. Se permanecermos aqui, podemos perder a chance de mudarmos nosso destino. Ana assentiu e, com a mão trêmula de Eduardo segurando a dela, eles formaram um pequeno grupo, prontos para seguir em frente. Vamos descobrir a verdade juntos, disse Miguel, uma nova determinação no olhar. Assim, eles seguiram, correndo pela multidão dispersa, com os ecoares que repeitavam a dor da revelação e a necessidade de mudanças. Mas quanto mais se afastavam, mais Eduardo sentia que o passado ainda estava colado a eles. Um peso que não poderia ser ignorado. Enquanto mergulhavam nas ruas movimentadas de São Paulo, seus corações pulsavam em uníssono, repletos de perguntas e a expectativa de respostas. O que seria da amizade que construíram? Como poderiam enfrentar o futuro, agora que os laços familiares estavam entrelaçados com segredos obscuros? A manhã começava a clarear e no horizonte a luz do sol seguia despertando, proporcionando uma nova chance de reescrever suas histórias. Mas o eco do passado continuava a ressoar em suas consciências. As verdades a serem reveladas ainda pairavam no ar. E enquanto caminhavam, ainda ficou um nevoeiro de incertezas. E assim a história continua. Mas não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. E